Esta experiência aconteceu comigo em 2020. O mundo estava se fechando por causa da Covid e todos estavam em casa. Sendo um grande fã de mochilões e acampamentos, eu usei a desculpa da pandemia para viajar para diferentes parques nacionais e acampar em lugares diferentes. Um desses lugares foi o Parque Nacional da Serra do Cipó, e, sem revelar minha identidade ou fornecer muitas informações pessoais, digamos apenas que algo aconteceu com meu trabalho em 2019 que fez minha reputação sofrer um pouco, e um bom número de pessoas passou a me desprezar. Eu tive que mudar de apartamento, trocar de número de telefone e, eventualmente, deixar o meu trabalho. O erro que cometi fez com que muitas pessoas perdessem muito dinheiro. Então a tempestade de merda era esperada. Eu só não sabia até onde isso iria. Eu estava sendo literalmente assediado por números desconhecidos por um tempo. Algumas mensagens até eram ameaçadoras. Eu não sabia se eram da mesma pessoa ou de pessoas diferentes a cada vez, mas considerei a possibilidade de ser uma pessoa me enviando mensagens de vários números diferentes. Por um tempo, isso parecia ter parado e eu fiquei aliviado, já que parecia que as pessoas perderam o interesse ou seguiram em frente. Naquele período, eu não estava trabalhando, estava tirando um tempo para mim. Por isso, viajei para diferentes parques nacionais. Dirigi por um tempo até o Parque Nacional da Serra do Cipó, estacionei meu carro e comecei a fazer a trilha. Não havia ninguém lá. Eu tenho certeza de que isso se devia ao fato de que foi justamente quando a quarentena começou, e as pessoas estavam levando isso muito a sério, ficando em casa. Estava incrivelmente tranquilo, e era o detox que eu precisava para me afastar do estresse da minha vida naquela época. Encontrei um lugar um pouco afastado da trilha para montar meu espaço. Depois de montar a barraca, cortei um pouco de madeira, acendi uma fogueira e cozinhei algumas coisas para comer. Em seguida, comecei a ler meu livro ao lado da fogueira. Após terminar alguns capítulos, já estava escurecendo. Graças às lanternas de cabeça, eu acendi um cigarro e comecei a fumar. Após algumas tragadas, senti meu celular começar a vibrar. Honestamente, fora minha família, eu não tinha muitas pessoas me mandando mensagens. Então tirei o celular do bolso e vi várias mensagens de um número desconhecido. Meu coração disparou quando percebi que estava acontecendo de novo. As mensagens eram de um número com o código de área que eu desconhecia. A primeira mensagem dizia: "Como está o seu acampamento, amigo?" A segunda dizia: "Está lindo aqui." A terceira dizia: "Agora eu entendo por que você veio aqui." Minha reação automática foi responder: "Quem é você?" Se a mensagem fosse apenas "Como está o acampamento?", eu teria assumido que era algum membro da família, mas eles estavam mandando mensagens como se estivessem lá comigo. A maconha já tinha feito efeito e eu estava definitivamente chapado. Isso não ajudou em nada na minha ansiedade. Eu me senti extremamente paranoico e comecei a olhar ao redor, me levantando e fazendo um giro de 360 graus, olhando em todas as direções, para as florestas que estavam cada vez mais escuras. Fui até minha bolsa pegar algo que eu pudesse me defender, só para me sentir mais seguro. Normalmente, eu apagaria a fogueira antes de encerrar a noite, mas, tão paranoico quanto estava, a ideia de ficar na total escuridão me assustava. Entrei na barraca e me enrolei no meu saco de dormir. Fiquei olhando para o celular e as mensagens, esperando por uma resposta, que não veio. Os minutos passaram e eu só queria que o efeito da maconha passasse. Eu ainda estava com a lanterna acesa, então tentei continuar a leitura do livro, mas entre estar chapado e minha mente focada nas mensagens, estava me enganando achando que conseguiria ler. Decidi assistir vídeos no meu celular para passar o tempo. Eu não me sentia confortável para dormir ainda. E quando eu menos esperava, recebi outra mensagem, uma resposta à minha pergunta. Antes de responder, a mensagem dizia: "Agora não importa mais." Meu coração acelerou novamente. Respondi: "Como você sabe que estou acampando?" Mas novamente não obtive resposta. Depois disso, a ansiedade só aumentou. Será que era uma brincadeira de algum amigo ou familiar? Ou seria algum daqueles que estavam me assediando novamente? Mas se fosse o último, como sabiam que eu estava acampando? Essa era a parte realmente desconfortável. Consegui matar 1 hora assistindo vídeos no celular,
e percebi que o brilho da fogueira estava ficando cada vez mais fraco, à medida que a chama morria quase completamente. Assim que o vídeo parava de rodar, o silêncio ficava ensurdecedor. Normalmente, eu abraçaria a paz, mas minha paz foi completamente perturbada por causa das mensagens. Algo então quebrou o silêncio. O som inconfundível de passos humanos. Eles se aproximaram da minha barraca até estarem a talvez 2 metros de distância de onde eu estava, e então os passos pararam. Eu tinha uma faca pequena comigo. Estava segurando firmemente na mão, pronto para usar. De repente, houve um flash do lado de fora. Parecia que alguém tinha brevemente iluminado a barraca com uma lanterna ou tirado uma foto. Eu tive minha resposta logo depois. Ouvi a pessoa se afastando, até que os passos começaram a desaparecer na escuridão. E, como eu esperava, no fundo da minha mente, meu celular fez um som de notificação e vibraram uma foto da minha barraca, seguida de uma mensagem dizendo: "Tenha uma boa noite de sono." Eu não consigo explicar, mas de repente senti que tinha saído completamente da minha onda, e um surto de adrenalina e confiança me tomou, o que me fez sair da barraca e ver o que poderia ser. Mas isso também me perturbou ainda mais. Gritei uma ameaça para o ar e voltei correndo para dentro da barraca. Acredito que tenha funcionado porque não recebi mais mensagens nem ouvi mais passos. Fiquei acordado por horas depois, simplesmente porque aquilo me despertou completamente. Senti como se tivesse tomado 3 xícaras de café. Eventualmente, adormeci e acordar com a luz do sol foi um grande alívio. Quem quer que tenha me seguido para lá não estava apenas brincando. Quem quer que tivesse me enviado mensagens, me assediado, decidiu recuar por algum motivo. Quase 5 anos depois, ainda não fui incomodado. Foi uma noite de pesadelo e não consigo imaginar como teria sido diferente se eu tivesse sido atacado. Desde criança eu gostava de acampar. Cresci ouvindo histórias sobre a Mata Atlântica, com sua biodiversidade e mistérios. Decidi ir até um trecho isolado da floresta com 2 amigos, Gustavo e Rafael. Nosso objetivo era desconectar da vida urbana e aproveitar a paz da natureza. Conseguimos isso, mas também ganhamos algo que nunca mais esqueceríamos. Chegamos ao local no final da tarde e montamos nosso acampamento perto de um rio. A água cristalina era um convite para nadar, mas o tempo estava nublado e a temperatura começou a cair. Apesar disso, estávamos animados. Depois de jantarmos em volta da fogueira, ficamos conversando até tarde, enquanto a mata nos envolvia com seus sons característicos. Foi então que escutamos algo diferente. Era como se passos se aproximassem, mas de forma lenta e calculada. Rafael, que sempre foi o mais corajoso do grupo, pegou uma lanterna e apontou em direção ao som. Não havia nada. Voltamos à fogueira, mas o incômodo permaneceu. As horas passaram, e cada vez que tentávamos dormir, os passos voltavam. Gustavo sugeriu que fosse algum animal, mas algo nos dizia que aquilo não era tão simples. Durante a madrugada, quando o som ficou mais próximo, saí da barraca para verificar. Ao iluminar a floresta, vi uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Meu coração disparou. Acordei os outros e juntos decidimos investigar. Caminhamos por alguns metros, atentos a qualquer movimento. Foi então que encontramos pegadas no chão. Eram humanas, mas estavam descalças e seguiam um padrão estranhamente irregular. Como não vimos mais nada, decidimos voltar para as barracas. Mas quando chegamos, algo nos deixou aterrorizados. Nossas mochilas estavam reviradas e os mantimentos espalhados pelo chão. A sensação de perigo era real, mas não havia muito que pudéssemos fazer além de esperar o amanhecer. Durante o resto da noite, os passos continuaram, circundando nosso acampamento. Cada minuto parecia uma eternidade, e o medo nos impedia de pregar os olhos. Estávamos vulneráveis, sem conhecer a região, sem nada para nos defender. O perigo era iminente. Eu chorava de medo, afinal não sabia o que esperar, e também não acreditava que pudesse existir algo sobrenatural até este dia. Ao amanhecer, rapidamente desmontamos o acampamento e seguimos pela trilha de volta. Mas a sensação de estar sendo observado não nos deixou. A cada passo que dávamos, ouvíamos outros passos, como um eco atrasado. Quando finalmente chegamos à entrada da trilha,
Encontramos um grupo de outros campistas que iam para a mesma direção. Avisamos sobre o que aconteceu, mas eles apenas riram e disseram que provavelmente era nossa imaginação. Nunca conseguimos explicar os passos, as pegadas ou quem mexeu em nossas coisas. Mas uma coisa é certa: nunca mais voltei a acampar na Mata Atlântica. Fazia tempo que eu e minha prima Ana queríamos explorar a floresta amazônica. Contratamos um guia local para nos levar a uma área segura para acampar, mas longe o suficiente para termos uma experiência autêntica. Nosso guia, José, parecia experiente e nos tranquilizou quanto à segurança do local. Chegamos ao ponto de acampamento ao entardecer, perto de um pequeno lago. A beleza do lugar era hipnotizante, mas também carregava um ar de mistério. José nos contou histórias sobre lendas locais, como a de entidades protetoras da floresta que puniam aqueles que desrespeitavam a natureza. Apesar de assustadoras, tratamos as histórias como apenas folclore. Na primeira noite, enquanto dormíamos, fui acordada por um som de passos pesados. Abri minha barraca e olhei ao redor, mas não vi nada. Resolvi acordar José, que parecia tranquilo. Ele disse que poderia ser algum animal e voltou a dormir. Mas algo estava errado. A floresta, que geralmente era viva com sons de insetos e pássaros, estava silenciosa. No dia seguinte, durante uma caminhada, encontramos árvores com marcas profundas, como se tivessem sido arranhadas por algo gigantesco. José ficou visivelmente nervoso e sugeriu que voltássemos mais cedo. Mas como ainda era meio-dia, decidimos continuar mais um pouco. Foi quando Ana encontrou algo. Uma pequena estatueta de madeira, esculpida em forma humana, mas com os olhos arrancados. Levamos a estatueta de volta ao acampamento, mas José nos repreendeu severamente, dizendo que era um objeto ritual e que trazê-lo poderia ser um erro grave. Tentamos devolver, mas não conseguimos encontrar o lugar exato onde a encontramos. Começamos a nos sentir cercados por uma presença invisível, como se algo nos observasse a cada movimento. Na segunda noite, a tensão foi pior do que a noite anterior. Por volta da meia-noite, ouvimos gritos distantes que ecoavam pela floresta. Não pareciam humanos, mas também não eram de nenhum animal que conhecíamos. Quando olhamos para o lago, vimos algo que não conseguimos explicar. Uma figura submersa, com olhos brilhantes, nos encarava das profundezas. Perguntamos ao José o que poderia ser, no caminho até a barraca. Claro que não ficamos no lago para ver o que realmente era. Talvez fosse coisa da nossa cabeça, pelo fato de estarmos com medo. José nos disse que nunca tinha visto algo assim e que também desconhecia histórias sobre o que tínhamos visto. Confesso que eu rezei a noite toda, torcendo para que nada nos acontecesse. No dia seguinte decidimos que já tínhamos experimentado medo demais e que era hora de partirmos. Eu e minha prima voltamos para casa, mas nunca mais esquecemos o que vimos, e mesmo que contemos às pessoas, ninguém acredita, até mesmo debocham da gente.